Olá, estamos começando mais um programa RSU Entrevistas aqui na TV RSU. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um programa. Você pode nos acompanhar lá pelo nosso YouTube. Vai lá, assiste em tela cheia. Isso mesmo, no nosso canal TV RSU e também nos Facebooks, na nossa página TV RSU e no nosso perfil TV RSU Comunitária. Também no nosso outro perfil, MFSU Morro da Fumaça. Você também pode nos acompanhar pelo nosso aplicativo. Vai lá e baixa aí no seu celular, Rádio MFSU. Isso mesmo. Ali no aplicativo, você tanto vai ouvir a nossa rádio, que estamos ao vivo também com você nesse momento, como também assistir a nossa TV, tudo no mesmo local. Bacana, né? Pois é, bacana. E também no nosso site, www.tvrsu.com.br. Ali você pode assistir a TV e ouvir a nossa rádio também. Enfim, em todas as plataformas digitais nós estamos presentes. Hoje a nossa conversa é com o advogado Matusalém dos Santos, ele que é um especialista na área previdenciária. Bom dia, Matusa. Bom dia a todo companheirada e o pessoal que está nos assistindo aí na TV RSU. Eu sempre ouvi falar muito, vejo nos grupos, né? E sei que muitos companheiros conhecidos meus vêm aqui, como o João Paulo Teixeira, como o Pomar, né, o Milton Pomar, que é um profundo conhecedor aí no assunto sobre China e também sobre planejamento de campanhas e tal. O Flavinho, arquiteto lá da Laguna, ele com a esposa, né? Então era curioso, é a primeira vez que eu venho aqui, é uma satisfação muito grande estar aqui. Matusa, para a gente, como é a primeira vez, para a gente deixar registrado aqui um pouquinho aqui a tua história, fala um pouquinho da tua vida para a gente, do teu trabalho profissional e tua vida pessoal também. Conta aí para a gente. Não, eu sou Matusalém dos Santos, sou de Tubarão, né? Sou advogado, fiz faculdade na universidade, na Unisul, mas também fiz ciências contábeis lá, e depois me especializei em direito previdenciário. Tenho uma história de vida assim bastante ativa assim na política, né? Eu fui do movimento estudantil, né? Depois fui do movimento sindical, fui presidente do Sindicato dos Ferroviários aqui do sul de Santa Catarina, né? Presença forte, principalmente de Bituba até Criciúma, né? E depois eu saí da rede ferroviária, a empresa que eu trabalhei 14 anos, eu era concursado lá, para advogar, né? Saí da rede ferroviária em 97. E fui candidato em muitas eleições, sempre pelo Partido dos Trabalhadores, que eu acho que é o partido que mais representa o povo brasileiro, né? Representa o trabalhador, o aposentado, o agricultor, representa o pequeno e médio empresário. Acho que é importante isso, né? E dessas vezes eu me elegi 2 vezes como vereador em Tubarão, porque outras eleições eu disputei de prefeito, deputado, né? Enfim, tem uma história grande aí. E na advocacia, o meu escritório é o escritório Matusalém Castelã. Castelã é o sobrenome da minha sócia, a doutora Aline Castelã, que é de Criciúma. Mas nós somos uma equipe de 10 advogados. Então temos o escritório Matusalém Castelã em Criciúma, em Tubarão, em Bituba, em Florianópolis e em Jaraguá do Sul. Uma equipe bacana, todo mundo especializado na área, todo mundo trabalhando com previdência, né? E a gente tem uma marca muito bacana no nosso escritório. Como eu vim do movimento sindical, é de produzir conteúdo previdenciário, sejam vídeos, palestras, textos, para o trabalhador, para o pequeno empresário, para o autônomo, né, que se ferra tanto, né, o trabalhador autônomo também. E tem sido muito legal. Então a gente tem assim muitos textos publicados, muitos vídeos assim, muitas palestras, principalmente para sindicatos, né, no estado todo e fora do estado, assim. Então a gente tem um trabalho que a gente chama assim de educação previdenciária, que ele é muito importante para as pessoas. Muito bem, muito bem. Olha, eu quero lembrar você que hoje no supermercado de São Pedro, e aí em toda a rede, inclusive aqui em Morro da Fumaça, hoje é dia da carne. Isso mesmo. Os panfletos já estão aí, inclusive nas nossas redes sociais, para você conferir. Mas vai aí no supermercado de São Pedro mais próximo de você e você certamente vai fazer boas compras. É tempo de economia, então o supermercado de São Pedro, aí procurei um mais perto de você.
além da Quinta-feira da Carne, você pode procurar em todas as prateleiras que você vai encontrar produtos na promoção. E amanhã é dia da ave, dia do frango. Pois é, Supermercado São Pedro. Olha, a Sermofu está aí com um novo cartão. Isso mesmo, um novo cartão social. Você já procurou a sede da Sermofu? Vai até lá. Inclusive, já participe da pesquisa. Ajude a Sermofu a fazer os encaminhamentos que venham de encontro a todos os associados. Vai até a Sermofu de Morro da Fumaça, a sede aqui em Morro da Fumaça. Você que é associado de toda a região, são mais de 5 municípios, você pode vir até a sede da Sermofu e você fazer a sua pesquisa, deixar ali dar a sua opinião na pesquisa interna da empresa e, ao mesmo tempo, já fazer o seu cartão. Não perca, são diversos benefícios que você pode ter, inclusive a clínica Sermofu, que está aí em andamento, em experiência, e você pode contribuir um pouco mais. Sermofu, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Toda terça-feira, a Câmara de Vereadores tem sessão da Câmara. Isso. Então vai lá. Sessão da Câmara de Vereadores, acompanhe. Acompanhe os vereadores mais de perto. Não fique distante. Você também pode acompanhar as melhores informações aqui no nosso canal e também toda terça-feira, às 18 horas, pelos canais da Câmara de Vereadores, lá no YouTube ou então no Facebook. Tá bom? Então tá aí uma ótima forma de você se politizar um pouco mais e conhecer, saber dos atos dos vereadores de Morro da Fumaça, do Legislativo, o que estão fazendo de benefício da comunidade. Tá certo? Então tá certo. A nossa conversa hoje é com Matusalém dos Santos, que é advogado especialista na área da Previdência Social. Matusa, para a gente falar de advocacia, da Previdência Social, a gente precisa falar um pouquinho da questão política social do Brasil, né? Como é que você está vendo a conjuntura a partir da tua visão como advogado? Como é que tu estás vendo a questão política, social, enfim, as políticas públicas do atual momento no Brasil? Então, Beto, nós passamos agora, em 2019, por uma reforma da Previdência. E isso tem tudo a ver com a política, porque quem faz a reforma são os deputados federais e senadores, junto com o presidente da República, né? O presidente manda o projeto e eles aprovam, rejeitam, emendam, aprovam integral, parcial e tal. E ela foi uma reforma muito profunda, foi, sem dúvida, assim, indiscutivelmente, a maior que já teve. Porque nós tivemos uma reforma pequena lá na época do presidente Lula, tivemos uma outra também não muito grande na época do presidente Fernando Henrique. A do Lula foi em 2003, a do Fernando Henrique foi em 98. E tivemos várias mudanças legislativas também, todas importantes, todas significativas e tal, mas essa foi, sem dúvida, a maior. Nós tínhamos uma Previdência Social. A Previdência Social no Brasil é muito jovem. Aliás, no mundo, né? Se imaginar que a humanidade caminha desse jeito, como a gente está aqui, organizado, sentado e comunitariamente, caminha 10 mil anos ou mais, né? Desse jeito. E a Previdência é uma coisa de 100 anos. No Brasil, a primeira lei assim mais encorpada sobre a Previdência Social foi a Lei Eloy Chaves, que foi a caixa de pensão dos ferroviários, até a empresa de onde eu vim, né? Rede Ferroviária, eu me orgulho muito, né? Foi em 1923. Tivemos antes, ali em 1888, um decreto sobre os Correios que tratou do assunto, mas a lei mais encorpada foi essa, de 1923. Mas a Previdência, do jeito que a gente conhece ela hoje, ela foi de 1960. Então, como é uma coisa nova, né? 1960, né? Tá? Eu nasci em 64, eu não era nascido ainda, mas foi uma lei contemporânea, eu sou contemporâneo dela, digamos assim. E claro, aí ela surgiu no momento, em 1960 tu não tinha inflação, por exemplo. Então ela surgiu no momento com os benefícios assim, na hora de calcular não tinha correção monetária das contribuições e tal. Quando chegou ali de 73, 74 para frente, que começou a inflação, né, a carestia das coisas, a lei se defasou muito, muito. E aí, simplesmente a aposentadoria não resolvia a vida das pessoas.
tinha um salário, digamos assim, padrão de hoje, R$3.000, a aposentadoria dava metade, certo? E isso só foi resolvido com a Constituição Federal, né, de 1988. Aí sim foi um movimento grande, né, um movimento social, né, a população se envolveu naquela Constituição para colocar ali os direitos que ela entendia importante para ela, e uma dessas questões foi a questão previdenciária. E aí a Constituição, sim, ela deu uma grande arrumada na questão previdenciária, incorporou muito e arrumou muitos direitos, endireitou muita coisa que estava errada na lei. E aí a Constituição só foi botada em prática em 91, quando entrou a Lei 8.213, que regulamentou a Constituição. E aí realmente os benefícios passaram a ser benefícios melhores. Sempre o benefício refletindo a tua contribuição. Se tu pagou pelo mínimo, se tu pagou por 2 mínimos, por 5 mínimos, refletia. Mas o problema é que antes da Constituição, às vezes as pessoas pagavam sobre 3 mínimos e aposentavam com 1. Entendeu? Então, essa Constituição e a Lei 8.213 foi o grande momento, o auge da Previdência, né? Só que o que aconteceu? Eu quero linkar com a reforma que foi feita pelo Bolsonaro aí em 2019. Ele praticamente voltou quase tudo aquele período antes da Constituição. Entendeu? A ponto assim de uma pessoa, por exemplo, às vezes receber um salário de 4 mil e tal, e se ele vier a falecer, a pensão por morte do dependente fica salário mínimo. Isso acontece. Um servidor público concursou e ganha lá talvez R$8.000, vindo a óbito, a pensão por morte dos seus dependentes fica R$2.500, R$3.000. Então tanto que já começa a pipocar na justiça algumas decisões enfrentando a própria Constituição, dizendo o seguinte, olha, esses artigos da Constituição são inconstitucionais. Olha a que ponto a gente chega, né? De dizer que porque essa mudança que teve em 99, com a emenda constitucional 103, foram mudanças direto na Constituição, não estou falando de lei ordinária. Porque quando é uma lei ordinária é mais fácil para o judiciário enfrentar. Você pode dizer, essa lei aqui ela é ilegal, porque ela esbarra, né, num artigo da Constituição ou num princípio da Constituição. Mas a reforma foi tão ruim para as pessoas, agrediu tanto o direito das pessoas, tirou tanto direito, essa que é a verdade, que o próprio judiciário ficou desconfortável. E aí as pessoas começaram a recorrer ao judiciário, que é uma lei tão nova agora, de 2 anos, estão recorrendo, em muitos casos, e estão dizendo, olha, tem pontos dessa mudança na Constituição que são errados, que contrariam os princípios maiores da Constituição, ou seja, são coisas que colocaram na Constituição e que esbarrou em outros conceitos da própria Constituição, que esbarrou em outros conceitos, sabe? E aí, por conta disso, são poucas, né, mas já começa a pipocar aí algumas decisões importantes nessa área. Mas eu acredito mesmo, como tu me pediu para situar isso no contexto político, né? Eu acho que a questão judiciária vai andar, e o problema de uma questão judiciária dessa é que, às vezes, para resolver, leva 10, 20 anos. Não resolve, tu entra com a ação ali, tu ganhou, o outro perdeu, aí o outro recorreu, o outro ganhou, o INSS recorreu, enfim, isso vai por um emaranhado, né, e que acaba, depois de 6, 7 anos, chega no STF. Quando chega no Supremo, que o Supremo vai dar a última palavra, tem um mecanismo que diz assim, quando vai julgar um assunto, que ele é um assunto que é de impacto geral na sociedade, o Supremo cria um tema para discutir o assunto, só que ele está com mais de 400 temas para julgar. Entendeu? E na prática, não julga um todo dia, às vezes leva um por mês e tal. Então, tem temas que estão lá aguardando para julgar, seja na área trabalhista, tributária, previdenciária, tarará. Tem temas que estão lá aguardando há 5, 10 anos para julgar. E teve temas que foram julgados recentemente, como a desaposentação, né, aí há uns 2 anos atrás. A desaposentação ficou rolando mais de 15 anos na justiça, para depois ainda ser perdida, né? Por que eu estou fazendo esse link? Porque nós vamos ter uma eleição esse ano importante, talvez uma das mais importantes da história do Brasil, né? Porque a gente está com um governo aí com um perfil de ultradireita, um governo
muito complicado, tanto para a área de direitos humanos, como a questão ambiental, como a questão dos direitos trabalhistas, que tem cortado muito o direito trabalhista. Esse que eu estou falando do direito previdenciário, que cortou muito, meteu a faca mesmo no direito das pessoas. Um governo que não tem conseguido apresentar um plano de construção, de crescimento, né, para o Brasil. Então é uma eleição importante. E um candidato é o próprio presidente, aí, que quer ir para a reeleição, e tem outros candidatos, mas o outro candidato assim com mais visibilidade, que aparenta mais chance, é o Lula, né, o ex-presidente Lula, que eu vou votar nele, sem dúvida, né, vou apoiar. Mas ele tem dito, né, várias declarações importantes, né? Uma delas é sobre a reforma trabalhista. Ele disse, olha, eu vou mexer nela, eu quero arrumar o que fizeram, porque também na reforma trabalhista, porque essa previdenciária foi em 2019, mas em 2017 nós tivemos já uma reforma trabalhista profunda que tirou muito direito das pessoas. Não é a minha área, não sou especialista, né? A gente teria que trazer um colega advogado da área trabalhista ou um sindicalista para falar disso. E ele disse, olha, eu vou mexer nisso, como a Espanha está mexendo agora, anunciou que está revendo, né, alguns pontos da reforma trabalhista lá. E o Lula disse, e aí em seguida, um mês depois de ter falado isso da trabalhista, ele também disse, olha, e eu também pretendo, né, posso rever alguns pontos da reforma previdenciária também, né? E eu acho que tem grande chance de o Lula rever alguns pontos da reforma previdenciária, né? Então, como tem a ver com a minha área, que é direito previdenciário, é claro que eu estou nessa expectativa, né? Ou que o judiciário endireite algumas coisas, né? Ou que aí seria mais rápido, se for pela via política, né? Que o próximo presidente, sendo o presidente Lula, o movimento popular, sindical, social, tenha força para dialogar com ele, né? E encontrar uma proposta intermediária, né? Para desfazer um pouco do que foi feito de coisa ruim na Previdência. Muito bem. Quero convidar você, está aí em todos os nossos canais também, um pedido para você. Venha participar, isso contribuir com a TV Sul. Faz aí um Pix ou então tem um número da conta onde você pode contribuir, para que a gente possa continuar trazendo entrevista como essa hoje. Entrevista importante, onde você vai sair dessa entrevista muito bem informado e pronto para poder promover debates e discussões onde quer que você for. Então é importante que você venha nos ajudar a contribuir. Qualquer contribuição aí de sua parte vai ser muito importante, tá certo? Então venha contribuir. Além disso, claro, convidamos você a compartilhar o nosso canal com o maior número de contato possível seu, para que você possa também, dessa forma, contribuir com pessoas levando informação sem fake news. A TV Sul, ela tem esse propósito de fazer programação sem fake news, levando apenas a verdade para você. Tá certo? Então, tá certo, a nossa conversa hoje é com Matusalém dos Santos, que é advogado especialista nas questões previdenciárias, nessa conversa, nesse bate-papo interessante aqui hoje. Matusa, quais são os principais problemas hoje que a tua especialidade enfrenta nesse quesito de problemas em relação à Previdência Social? Roberto, sabe que a nossa equipe de advogados, a gente está pensando num evento, que a gente quer ver se faz ele agora, talvez em março, um evento online, né? Assim, uma live, digamos assim, a gente de vez em quando faz. Aí eu vou te avisar também. Talvez avisa para a gente compartilhar aqui, tá junto. Onde eu pretendo colocar assim, as 3 coisas mais importantes hoje na Previdência, né, para a pessoa. O que é mais importante para o trabalhador, para o segurado, que seja autônomo, né, que seja... então a gente está desenhando isso para fazer uma live enxuta e abrir para perguntas para as pessoas. Na nossa opinião, as 3 coisas mais importantes são: uma chama qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? É tu ter direito à Previdência. Mas como assim? Beto, tu não sabe a quantidade de pessoas que não pagam a Previdência. É gigante, é muito grande. E a quantidade de pessoas que já pagou por muito tempo, às vezes pagou 20 anos, pagou 30 anos, e deixa de pagar. Quando ele deixa de pagar, ele perde o direito àquilo. Como assim perde o direito? Se ele voltar a pagar, aquilo volta a ser direito dele. Mas se ele está sem pagar 2, 3, 4 anos e morre, por exemplo, aquilo não vale nada
dos herdeiros dele, não vira uma pensão. Se ele, por exemplo, faz 3, 4 anos que não paga, mesmo que já tinha 25 anos pago, e ele, por exemplo, fica inválido, aquilo não serve para ele. Ele tem 0 de benefício, não tem nenhum salário mínimo. E a pessoa não sabe disso, que ela tem esse patrimônio tão grande, tão valioso, às vezes de 10, 15, 20 anos de previdências pago, e ele não está cuidando para não perder o direito, que é a tal de qualidade de segurado. Estou falando o nome técnico, mas que é estar com a sua previdência garantida e podendo usar ela. Tá? Aí a segunda coisa que a gente acredita que é a mais importante é o planejamento previdenciário, que é você dar uma organizada na tua vida previdenciária. Né? Por que o planejamento? Porque primeiro que quando a pessoa vai fazer um planejamento, o advogado, que é especialista, ele já diz, ó, tu não está pagando, urgente vai pagar. Entendeu? Segundo, olha, tu está pagando errado. Tu está pagando abaixo do salário mínimo, e isso aqui não vai te valer. Tu nem segurado está pagando abaixo do mínimo. Entendeu? Se tu ficar doente, aí, se tu morrer, não vai poder ter pensão, teus dependentes. Ou às vezes está pagando em código errado, é autônomo, está pagando facultativo, vice-versa, essas coisas assim. Ou está pagando por um valor, às vezes está pagando pelo salário mínimo. Mas tem um passado em que pagou valor mais alto. Então é importante que ele pague mais alto agora para não prejudicar a sua média de contribuição. Ou às vezes está pagando sobre 3, 4 mínimo, mas tem um passado de salário mínimo que pagou tão grande que também pagar hoje sobre 3 mil não vai mudar mais nada. Entendeu? Ou às vezes está pagando a previdência todo mês, e não precisa mais pagar. Pode pagar um mês sim, 5 não, pagar 2 vezes por ano, 3 vezes, ou uma, tem caso que até dá para pagar 1 vez por ano. Porque quando você é empregado, você meio que não escolhe a previdência que vai pagar. Você é empregado, a previdência é o teu salário, né? O valor da previdência. E desconta todo mês. Mas quando você é autônomo, é profissional liberal, é dona de casa, né? Essas coisas, é diarista e tal, você tem como escolher um valor a pagar. O valor mínimo é o mínimo, claro, o teto dá 7.080 e poucos reais hoje, né? E entre um e outro, você escolhe se quer pagar sobre 1.000, sobre 3.000, né? E tem situações que você pode até pagar menos vezes por ano, entendeu? Se você economiza dinheiro. Tipo assim, às vezes você falta 10 anos para aposentar e pagar todo mês não faz mais diferença. Basta pagar, entendeu? Vou fazer, Beto, um planejamento para ti. Vamos combinar, vou fazer para te ver como é bacana isso, como isso é importante, né? Então essa é a segunda grande questão que a gente tem hoje em dia, assim, divulgado muito para os nossos clientes, assim, né? E não sou o único, tem mais advogados que fazem isso, óbvio. Claro que não é todo mundo que faz, tem que ser da área e ainda conhecer um pouco disso, né? E a terceira grande questão que a gente entende é a questão da chamada decadência. O que é decadência? Decadência é caducar o direito da pessoa, né? Veja, por exemplo, uma coisa que todo mundo sabe, se eu sou empregado, sou demitido ou peço a conta, eu tenho 2 anos para botar ação trabalhista. Né? 2 anos, passar 2 anos eu não posso mais botar. Isso é a decadência. Né? Ah, mas se eu botei a ação, quantos anos para trás eu ganho? Eu ganho 5 anos, os últimos 5. Isso é a prescrição. No direito previdenciário também tem a prescrição. Quando tu já é aposentado e entra com uma ação para revisar o teu benefício, ou para pedir uma coisa que não deram lá, tu ganha os últimos 5 anos, assim, de atrasado, digamos assim. Mas se tu deixar passar 10 anos, tu não pode mais recuperar atrasado nenhum. Perde o direito. Então, e muita gente perde. Tem várias revisõezinhas, vários. Às vezes o cara aposentou e pediu um tempo rural. O INSS não deu, mas aposentou ele, porque já tinha tempo na carteira, ou autônomo, carnê. Mas aquele tempo rural ficou dormindo, ele poderia brigar com o INSS na justiça. Se ele deixar passar 10 anos, não briga mais. Ou ele trabalhou em 6 empresas, pediu tempo especial lá, o insalubre, como a gente diz, né, que na Previdência chama especial. O INSS só deu 4, 2 ele não deu especial. Ele tem 10 anos depois de aposentado para discutir isso. Né? Então as pessoas perdem esse prazo. Então às vezes tu atende a pessoa lá, olha, eu estou ganhando R$2.000 e está tão apertado, eu queria ver se eu podia revisar. Quando tu vai olhar o processo da pessoa, tu vê que ela podia estar ganhando R$2.200, R$2.500, que é a tal de revisão.
Só que às vezes já fez 10 anos, ó, não dá mais, sinto muito, tu tinha um direito aqui, mas já morreu. Caducou, decaiu, que é o que a lei diz, né? Decadência. Então, para mim, claro, tem uma infinidade de pequenas coisas que tu deve mexer. Como é que tu cuida do teu tempo especial, como é que consegue usar a questão rural, como é que se consegue ou não pagar tempo atrasado e se vale a pena, entendeu? Tudo isso é importante. Mas essas três coisas, que é a qualidade de segurado, né? Que são a qualidade de segurado, o planejamento, a organização da tua vida previdenciária, se tu já pode aposentar agora, se vale a pena esperar, quando que vai, como é que paga até lá, se paga um atrasado, entendeu? Como é que tu faz assim, a montagem desse quebra-cabeça, que é o planejamento, ela é a segunda mais importante, e a terceira é a decadência, ou seja, uma vez que tu aposentou, cuida para não deixar passar os 10 anos e tu perder direitos que tu poderia melhorar o teu benefício. Muitas coisas aí que me despertou aí, coisas que a gente não sabe. O nosso dia a dia da população, nós precisamos buscar mais essas informações, né? Precisamos trazer, às vezes, o Matuza aqui, né? Para tratar de coisas, de pontos específicos. Inclusive, peço para você mandar aí, pode mandar pelo nosso WhatsApp, pode ser o meu particular aí, 996466868, ou então aqui da RSU, que é o 998409752. Você pode mandar a pergunta que a gente vai convidar o Matuza para vir outras vezes aqui, para que, quem sabe, ele possa nos ajudar a entender um pouco mais isso. Na verdade, nós somos pessoas leigas, não entendemos muito bem, por isso que é importante a gente estar bem sintonizado nessas coisas. Matuza, isso é uma coisa que apareceu agora momentâneo, não sei se tu vai poder nos ajudar nisso. Muitas pessoas já vieram me perguntar e eu não tenho essa resposta. Por exemplo, a Caixa Econômica está liberando um fundo de garantia aí, né, ultimamente, aí, que eu não sei se faz parte da tua ação aí, da tua atuação. E como é que as pessoas fazem para resgatar? Onde é que elas têm que ir? Ou é preciso pegar um advogado para isso? Não, Beto, assim, tem um movimento recente aí, e diz que o governo até lançou um aplicativo onde tu vê se tu tem atrasado para receber. Isso. Que às vezes não é só do Fundo de Garantia, pode ser do Fundo de Garantia, pode ser um fundo PIS/PASEP, também tem, às vezes, as contas antigas de PIS/PASEP tinham saldo, as novas não têm. Mas as contas de PIS/PASEP anteriores, eu acho, à Constituição, de 88 para trás, por exemplo, eu entrei na rede ferroviária em 83, no ano de 83. Eu recebia o PASEP. Recebia não, a empresa depositava lá na conta um pouquinho lá, era igual ao fundo de garantia. O que ela depositou até o ano de 88, gerou um saldo para mim. Essa é a informação direta. Matuza, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né? Já estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Eu quero deixar pode se direcionar essa câmera ali e para as tuas considerações finais. Vamos ver agora. Melhorou, Ralé? Melhorou o áudio. Isso. E agora? Vamos lá? Pode falar aí, Matuza? Alô. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A luzinha está acesa aí? Não, está o vermelho aqui. Ô Rally, nós vamos trocar aqui o microfone então aqui com o Matuza. Eu vou... Tem um outro aí? Passa aí o sem fio aqui, peraí. O Matuza vai ficar com esse aqui, eu vou pegar o sem fio. Olá aí, agora tá? Funcionando? Isso aqui também, Rally? Tá. Muito bem. Então, tivemos um pequeno problema técnico aqui de áudio, né? Mas como eu estava dizendo, e bem rápido por causa do nosso horário, a Previdência Social ela é uma parte essencial na vida das pessoas. Todo mundo vai precisar dela um dia, seja um salário maternidade para uma mãe, né, uma gestante, seja um auxílio-doença se você tiver uma incapacidade temporária, né, tal.
seja o teu aposento, a tão merecida, né? Depois, assim, quando tu quiser parar de trabalhar, após uma idade aí próxima de 60, 55 e tal. E mesmo para aquelas pessoas, né? Eu sempre digo, pô, mas eu vou trabalhar a vida inteira e tal, né? Mas mesmo para essa pessoa, a previdência ela é importante. Porque chega um momento da vida, eu acho não é, eu pelo menos não acho assim digno que uma pessoa de 70 anos tenha que trabalhar ainda para botar comida na mesa. Se ela fez direito à sua previdência, ela tem um aposento que resolve isso. E aí o trabalho dela, claro que pode agregar mais qualidade de vida, né? Ter mais renda, mas também o trabalho tem um peso menor. Ela passa a trabalhar de forma mais leve, né? Sem tanto a responsabilidade, né? Imagina com 70 anos está disputando o mercado de trabalho, né? E principalmente um mercado de trabalho que está ficando cada vez mais complexo. Novas tecnologias aqui, né, velho? Entra, e às vezes pessoas de 70, 60 já têm dificuldade, né? Então, aí se ela fez direito à previdência dela, opa, tem o meu aposento, né? E aí quer trabalhar, trabalha, mas pelo menos não é do trabalho que vem a sua principal fonte de renda, né? Caso ela cuidou bem da sua previdência. Então é isso, é a fechada assim que eu podia dar, como eu te disse, assim, a previdência, se a gente for falar os detalhes, como é que fica a vida das pessoas, o caso a caso, dá para falar o dia inteiro aqui, né? E aí você já fez um desafio aí para as pessoas mandarem as perguntas, e eu volto um outro dia aqui daí para falar pontualmente como é que fica o João, a Maria, o caso A, o caso B, a gente pode falar, né? Mas hoje eu acho que valeu assim por esse contexto geral, né, para as pessoas se ligarem no seu direito previdenciário. Matuza, foi uma alegria te receber aqui. Eu te conhecia, já tinha te visto algumas vezes em algumas reuniões onde tu tivesse, eu já estive presente, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar. Verdade. Então, a alegria de te receber aqui. Espero que volte sempre. Vou voltar sempre que você quiser. Tá? Muito bem. Muito obrigado, Matuza. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Vamos fechando nosso programa de hoje. Amanhã, às 10 da manhã, estará aqui o Constantino, isso mesmo, pré-candidato